Quinta-feira à tarde. O sol entrava oblíquo pela janela do meu escritório, dourando o teclado como se nada de especial estivesse para acontecer. Até que o telemóvel vibrou. Uma única notificação. É com ela. 6 anos de casamento começaram a desmoronar, silenciosamente. Sei, Bab. Estou a divertir-me imenso com as raparigas. Vou prolongar a viagem mais uma semana. Não me esperes. Amo-te. Parecia inofensiva. Mas há frases que gritam mesmo quando são escritas em silêncio. E aquela, gritava falsidade. Ela nunca me chamava, Bab. Era, amor, meu querido, ou, nos dias bons, meu chato preferido. A palavra soava-lhe falsa. Quase ensaiada. O tom era demasiado leve. Demasiado casual, como se alguém quisesse parecer descontraído, e tivesse treinado para isso. E o mais estranho. Durante 3 dias, dissera-me que a rede era péssima. Agora, de repente, enviava mensagens perfeitas. Com emojis, vírgulas e tudo. Como se tivesse descoberto uma antena mágica. Olhei para o ecrã durante 1 minuto inteiro. Naquele silêncio pesado, consegui ouvir o som do meu coração, não a bater mais rápido. Mas a bater diferente. Um compasso novo, desconfiado. Lembro-me da manhã em que ela partiu. Vestia o casaco azul que usava sempre nas viagens. Beijou-me na testa e prometeu mandar mensagem todas as noites. Deixou no sofá o cachecol que lhe ofereci no nosso primeiro Natal juntos. Disse-me, prometo que volto renovada. E eu acreditei. Porque o amor, quando é verdadeiro, confia, até que aprende o preço dessa confiança. Mas naquele instante, com aquele Bab fora de lugar, algo dentro de mim partiu-se. Não foi raiva. Foi o tipo de dor fria que vem quando o coração percebe o que a mente ainda não quer aceitar. Passei os dedos pelo ecrã. Sem responder. 6 anos de mensagens arquivadas, todas com o mesmo tom. O mesmo ritmo. As mesmas palavras carinhosas. E agora, esta. Uma anomalia perfeita. Uma nota dissonante num concerto que, de repente, deixava de soar a amor. Naquele momento, uma parte de mim queria acreditar que era só cansaço. Coincidência. Stress. Mas outra parte, a mais lúcida, começou a ligar os pontos. O silêncio nos últimos dias. As desculpas vagas. A risada distante na chamada de terça-feira. E aquela frase antes de partir, nem sei se vou ter tempo de descansar. Há tanta coisa para resolver com as meninas. Com as meninas. Mas quem eram? Exatamente. As meninas. Nunca as tinha visto. Nunca apareceram em jantares. Nem em fotos. Era como se existissem apenas no discurso dela, e agora? Até esse discurso soava ensaiado. Pousei o telefone sobre a mesa. E pela primeira vez em muito tempo, senti que algo não encaixava. Era como olhar para um quadro familiar e perceber que alguém trocou as cores durante a noite. Uma dúvida plantou-se no meio do peito, crescendo rápido. E com ela, uma certeza incômoda. Se há algo errado, a verdade está escondida, mas não por muito tempo. Foi ali, naquela quinta-feira comum, que deixei de ser apenas marido, e comecei a ser investigador da minha própria vida. Peguei no telemóvel outra vez. Abri o Instagram dela. E ao deslizar o primeiro story, senti o estômago contrair-se. A imagem era bonita, mas o cenário dizia outra coisa. Foi nesse instante que percebi, se as palavras mentem, as imagens contam a verdade. E eu estava prestes a seguir o rastro digital que revelaria tudo. Abri o Instagram dela. As primeiras imagens pareciam inocentes, taças de vinho, risos com amigas, o pôr do sol sobre uma piscina azul. Mas, quanto mais olhava, mais o meu instinto gritava, há algo errado aqui. O hotel que ela dizia ter escolhido era o Monte da Serra Resort. No Algarve. Lembro-me porque eu mesmo o procurei no Google antes de ela viajar. As fotos oficiais mostravam paredes brancas. Decoração rústica. Buganvílias pendendo sobre varandas antigas. Mas nos stories dela, as paredes eram modernas, de vidro e betão. Nada combinava. Aproximei o ecrã. No reflexo da janela atrás dela, algo que a maioria das pessoas nem notaria, havia uma sombra. Um homem. De tronco largo, usando um relógio metálico que eu nunca vira antes. É por um instante. O tempo parou. O ar pareceu mais pesado.
O coração, mais lento. Como se o mundo me dissesse: em silêncio, é isso. Podia estar a exagerar. Podia ser apenas um hóspede qualquer. Mas o detalhe que me destruiu foi o gesto. Ele pousava a mão sobre o encosto da cadeira onde ela estava sentada. Um gesto íntimo, automático. O tipo de toque que só existe entre duas pessoas que se conhecem bem. Foi aí que a dúvida virou certeza. E a certeza, dor. Não era só uma suspeita, era o corpo a dizer-me o que o coração já sabia. O lado racional, o do técnico de informática que há em mim, tomou o controlo. Abri o laptop. Respirei fundo. E comecei a seguir o rastro digital, o dela. Primeiro, entrei nas configurações de localização partilhada. Tínhamos ativado isso há anos, por segurança. No caso de algum imprevisto. Um clique bastou. O mapa apareceu. Um ponto azul piscava, não no Algarve. Não no resort. Mas sim a 200 km dali. Perto de Setúbal. Uma zona residencial. Uma casa privada. Copiei o endereço. Pesquisei no registro público. O nome que surgiu no ecrã fez-me gelar, Marcos Webb. O nome não me dizia nada. Mas bastou um minuto no LinkedIn para descobrir, Marcos trabalhava na mesma empresa onde a minha mulher fazia freelances há 6 meses. O mesmo período em que ela começara a sair mais com as amigas. A fazer reuniões noturnas. A vestir-se diferente. Padrões. Pequenas mudanças que, vistas isoladas, não significam nada. Mas, juntas, contam uma história. E aquela história era a nossa. Contada ao contrário. Durante horas, percorri cada publicação, cada comentário. Vi fotos de Marcos a mostrar a sua nova casa de solteiro, exatamente a mesma varanda. O mesmo corrimão, a mesma vista que apareciam nas stories dela. O estômago contraiu-se. Senti raiva, nojo, incredulidade e, por baixo de tudo, uma tristeza tão funda que parecia antiga. Porque o que me doía não era a traição, era o facto de ela ter planeado tudo com cuidado. Inventou uma viagem. Fez malas à minha frente. Criou álibis. E ainda assim, esqueceu-se do detalhe mais simples. As mentiras podem viajar longe. Mas o GPS viaja com elas. Sentei-me na escuridão da sala. Só com o brilho do monitor a iluminar-me o rosto. Pela primeira vez, percebi que o amor também pode ser um código, e que, às vezes, precisamos decifrá-lo para perceber que já foi violado. A vontade de confrontá-la era enorme. Mas a razão sussurrou: ainda não. Não mostres que sabes. Deixa acreditar que o jogo continua. E foi nesse momento que o marido traído se deu lugar ao homem que queria verdade. Peguei no telefone. Escrevi uma única frase. Fria. Calculada. Aproveita o tempo. O meu advogado adora boas histórias. Enviei. E esperei. O toque do telefone ecoou segundos depois. Um toque que marcava o início de algo que não teria volta. Ela ligou-me de imediato. A voz tremia. É por detrás de cada palavra. Eu já ouvia o medo de quem sabe que a verdade está prestes a ser dita. O telefone tocou 3 vezes antes de eu atender. Cada toque parecia mais longo. Mais pesado. Como se o som atravessasse o ar entre nós com o peso de tudo o que ainda não tinha sido dito. Oi, amor, a voz dela veio suave. Demasiado suave. Recebi a tua mensagem. O que queres dizer com advogado? Que brincadeira é essa? Brincadeira. Foi essa palavra que me fez sorrir, não de humor, mas de ironia. Ela ainda achava que podia controlar o enredo. Ah, nada demais, respondi. Com calma, tenho tido umas conversas interessantes ultimamente. Sabes como é? Às vezes é bom ter orientação profissional. Silêncio. Podia ouvi-la respirar do outro lado, tentando adivinhar quanto eu sabia. Era o som do pânico disfarçado de serenidade. Que tipo de conversas? Estás a assustar-me. Curioso, não é? Digo uma frase simples e tu já tens medo. Achei que uma mulher de férias num resort não teria nada a temer. A pausa foi curta, mas densa. O tipo de silêncio que grita. Ela começou a falar depressa, como quem tenta tapar buracos antes que a água entre. Olha, acho que estás a exagerar. Estou exatamente onde disse que estaria. Com as meninas. Com as meninas. Outra vez esse plural invisível.
E quais meninas são essas? Perguntei, só para eu saber quem agradecer quando voltares. Houve hesitação. Podia ouvi-la a procurar nomes na mente. Como quem folheia um dicionário de desculpas. A Carla, a Joana e a Rita. Curioso. Semana passada disseste que era uma viagem com as amigas do liceu. Agora são colegas de trabalho. Qual é afinal? O tom dela mudou, a voz ficou mais alta. Defensiva. Estás a tentar confundir-me. Nunca disseste que me ias interrogar. Não estou a interrogar. Só estou a tentar seguir a tua história. O problema é que ela muda a cada capítulo. A respiração dela tornou-se irregular. E no meio daquele caos verbal, percebi algo que me atravessou: a mentira tem cheiro. Cheira a medo, a improviso, a falta de ar. E ela estava a sufocar. Isto é loucura. Estás a controlar-me, a vigiar-me. Isso não é amor. Amor não precisa de vigilância, a menos que alguém o transforme em segredo. O que veio a seguir foi um golpe quase teatral. Tudo bem, não é o que pensas. Estou na casa de uma amiga que está a passar um divórcio horrível. Ela pediu discrição. É por isso que não quis contar-te. Uma pausa longa. Tentei imaginar o rosto dela enquanto dizia aquilo, os olhos a desviarem-se. Os lábios a tremerem só no final da frase. E então respondi. Interessante. E essa amiga? Por acaso, chama-se Marcos Webb. Silêncio total. Nem respiração. Nem o som do ambiente. Só o vazio entre nós. Como sabes esse nome? Sussurrou. Porque, ao contrário das tuas histórias, os dados não mentem, e o teu telemóvel tem estado no mesmo endereço que o dele há 3 dias. Foi aí que algo mudou. O medo deu lugar à raiva. Aquela raiva que as pessoas sentem quando percebem que perderam o controlo. Tu és doente. Invadiste a minha privacidade. Isto é perseguição. Não. Isto é matemática. Tu partilhaste a localização comigo. Lembra-te, disseste que era, para segurança. E agora, acho que é exatamente disso que precisas, segurança. Contra as tuas próprias mentiras. Ela começou a chorar. Primeiro baixo, depois mais alto, como se as lágrimas pudessem dissolver o que já estava gravado em bytes e prints. Por favor, eu posso explicar. Então explica. Estou a ouvir. Nós só trabalhamos juntos. Ele ofereceu a casa porque é maior. Mais privada. Eu não queria preocupar-te. Claro, nada mais tranquilizador do que saber que a minha mulher passou 4 dias na casa de um colega recém-divorciado. Sem sinal, sem aviso, mas cheia de boas intenções. Ela soluçou. E pela primeira vez em meses. Eu senti, nada. Nem raiva, nem piedade. Apenas uma clareza fria, a confiança tinha morrido ali. Vou voltar para casa, disse. Desesperada, podemos falar cara a cara. Resolver isto. Não te apresses, respondi, afinal. Disseste que estavas a aproveitar o descanso. Fica, eu também preciso de tempo, para decidir o que fazer com a verdade. Desliguei antes que ela pudesse responder. O som do clique soou como um ponto final, ou talvez como um começo. Naquela noite, percebi que já não havia nada a salvar. Mas ainda havia muito a proteger. É a partir dali, deixei o coração de lado, e deixei que a razão comandasse o jogo. Aquela noite foi longa. Não dormi. Não chorei. Fiquei apenas sentado na penumbra da sala, a ouvir o som do relógio marcar cada segundo, o som mecânico da vida a continuar. Mesmo quando o coração quer parar. Durante 6 anos, vivi acreditando que amor era sinônimo de confiança. Mas agora, percebia o que realmente significa, é o risco que aceitamos de sermos destruídos por quem amamos. E ela tinha aceitado esse risco, do meu lado. Eu, não. Por volta das 3 da manhã, abri o portátil outra vez. Não para procurar respostas, já as tinha. Mas para procurar proteção. Na manhã seguinte, estava no escritório do advogado. O Dr. David Morrison. Homem de voz calma, olhar direto, e aquele tipo de presença que faz qualquer pessoa perceber que está prestes a perder uma guerra, mesmo antes de a começar. Mostrei-lhe as provas, capturas de ecrã, dados de GPS, mensagens contraditórias. Ele analisava tudo em silêncio, anotando detalhes. Depois, disse algo que me ficou cravado. A traição fere o coração. Mas o erro é deixar que ela fira também a razão.
E foi aí que percebi, eu podia deixar que aquilo me consumisse, ou podia usar a dor como combustível para fazer o que era certo. Passamos horas a organizar cada detalhe. A casa comprada antes do casamento. As contas separadas. O contrato pré-nupcial, aquele documento que ela riu quando assinou. Dizendo que era coisa de gente sem fé. Agora, aquele papel era o escudo que me protegera da tempestade. Tem tudo o que precisa, disse o advogado. Fechando a pasta, só falta uma coisa: sangue frio. E paciência. Sorri pela primeira vez em dias. Não de felicidade, mas de lucidez. À tarde, voltei para casa. O silêncio parecia diferente, como se as paredes estivessem à espera de algo. Peguei nas malas dela. Dobrei cuidadosamente cada peça de roupa. Nada de raiva. Nada de destruição. Apenas fim. Mudei a fechadura. O som metálico da nova chave foi quase libertador. Quando acabei, sentei-me na poltrona com uma chávena de café. Olhei para as malas alinhadas junto à porta. Pareciam corpos pequenos de uma vida que já não me pertencia. Ela chegou no dia seguinte. Cedo. Bateu à porta com força. Chamando o meu nome, gritando que era a casa dela também. Abri calmamente, sem emoção. Entreguei-lhe as malas. O que pensas que estás a fazer? Perguntou. Olhos vermelhos, voz trêmula. A tornar as coisas mais simples. Disseste que querias um divórcio. Eu só acelerei o processo. Não podes fazer isto. Isto é ilegal. A casa é minha, comprada antes do casamento. O título está no meu nome. Se não acreditas, pergunta ao teu advogado. Ela ficou estática. As lágrimas começaram a cair. Mas não eram de arrependimento, eram de medo. Medo de perder o conforto. O controle. A narrativa. Por dentro, uma guerra. O coração ainda queria perguntar, porquê? Mas a mente, fria, respondia, porque ela quis. Pela primeira vez, senti compaixão, não por ela, mas por mim mesmo. Pela versão de mim que acreditava que o amor era suficiente para manter alguém fiel. Essa versão morreu ali, diante da porta fechada. Não quero falar mais, disse, já falamos demais com mentiras. Agora deixemos que os factos falem por nós. Ela partiu sem olhar para trás. E eu fiquei no mesmo lugar, entre o vazio e a paz. Porque, naquele instante, percebi que vingança e justiça não são a mesma coisa. A vingança procura dor. A justiça procura paz. E eu já sabia qual delas queria. Achei que, ao trancar aquela porta, a história terminava ali. Mas enganei-me. Porque quem vive de mentiras, nunca aceita o silêncio como resposta. E as máscaras estavam prestes a cair, todas. Achei que o silêncio seria suficiente. Que, depois de ser confrontada com a verdade, ela simplesmente desapareceria da minha vida. Mas as pessoas raramente aceitam ser as vilãs da própria história. No domingo de manhã, o telefone começou a tocar. Primeiro, a minha irmã, depois, a mãe dela. As mensagens vinham todas com o mesmo tom, preocupação e censura. O que fizeste à tua mulher? Ela está destroçada. Ouvi dizer que a expulsaste de casa por ciúmes. Ela só quis descansar. E tu enlouqueceste. E foi nesse instante que percebi, ela tinha começado a reescrever o enredo. A mulher que mentiu, enganou e traiu, agora era a vítima. E eu, o vilão controlado pela paranoia. Por alguns segundos, senti-me tentado a explicar, a justificar. Mas o advogado tinha razão, emoções perdem guerras. Fatos vencem-nas. Peguei no telemóvel. Abri o arquivo onde tinha guardado tudo, as capturas, os dados, a localização e, sobretudo, a fotografia. Aquela fotografia que ela postou sem pensar, café na varanda. Reflexo no vidro, Marcos meio despido ao fundo. Enviei para a mãe dela com uma frase simples. Antes de me julgar, veja o reflexo. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Em menos de uma hora, as ligações mudaram de tom. Da acusação à vergonha. Do coitado dela, ao não sabia que era assim. As máscaras começaram a cair. Uma por uma. E a ironia era cruel, a própria vaidade dela tinha cavado o buraco. Porque o que destruiu a mentira não foi um detetive. Nem um escândalo. Mas uma selfie mal pensada. À tarde, recebi uma chamada inesperada.
Uma voz feminina, firme, madura. Desculpe incomodar. Sou a esposa de Marcos Webb. Acho que precisamos de conversar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Ela explicou: Marcos tinha dito que estava a trabalhar até tarde. Que dormia no escritório. Que precisava de espaço. Mas os registros bancários contavam outra história: jantares caros. Viagens curtas. Presentes comprados com o cartão conjunto. E a cereja no topo, a localização das fotos da minha mulher, tiradas na casa que ainda era legalmente dela. Não sei se isto ajuda no seu processo, disse ela, mas, para mim, é mais uma prova de quem ele realmente é. Ajuda, respondi, porque, às vezes, a justiça precisa de testemunhas, e nós dois fomos as mais inocentes desta história. Nos dias seguintes, a teia desfez-se por completo. A empresa de marketing onde ela trabalhava cancelou contratos. Os amigos em comum deixaram de responder. As redes sociais, antes cheias de viagens e sorrisos, tornaram-se um cemitério de fotos apagadas e perfis bloqueados. E eu observava tudo em silêncio. Não com prazer, mas com uma calma estranha. A calma de quem sabe que a verdade, mesmo demorada, sempre chega. Lembro-me do momento exato em que ela voltou a aparecer. No átrio do meu escritório. Chorando, tremendo, rodeada por olhares curiosos. Pediu-me para conversar. Implorou por mais uma chance. Mas antes que pudesse continuar, soltou, em plena voz: Eu amo o Marcos. O mundo parou. Colegas, clientes, desconhecidos, todos parados, em silêncio. E eu ali, imóvel, a olhar para a mulher que um dia jurei proteger. A confessar o adultério em público. Então vai, disse apenas, mas leva contigo a coragem de viver com as tuas escolhas. Ela saiu, cambaleando, destruída. E eu, pela primeira vez em meses, senti paz. Naquele momento, percebi que as máscaras não caem com barulho. Elas caem no silêncio, quando já não há nada a esconder. Nem ninguém a enganar. E foi nesse silêncio que começou a minha liberdade. 3 meses depois, o silêncio tornou-se o meu novo lar. Não aquele silêncio pesado de quem perdeu algo, mas o silêncio leve de quem sobreviveu. A casa, que antes parecia um campo minado de memórias, agora respirava diferente. Troquei os cortinados, pintei as paredes. Plantei uma oliveira no jardim, símbolo de paz, mas também de resistência. As mãos ainda tremiam quando enterrei a muda no solo. Porque parte de mim ainda se despedia do passado. Cada gesto simples, fazer café, abrir as janelas, pôr música. Era um lembrete: a vida continua, mesmo depois do desmoronamento. O divórcio foi rápido. Frio. Assinado com a mesma indiferença com que ela dizia: não é o que pensas. A lei reconheceu o que o coração já sabia. Ela escolheu o caminho da mentira. E toda escolha tem um preço. A ironia era amarga. Ela perdeu quase tudo: o trabalho, os amigos, a reputação. E Marcos, o amor autêntico dela, também perdeu metade do que tinha. 2 corações que confundiram paixão com liberdade. E acabaram prisioneiros das próprias consequências. E eu ganhei algo que não tem preço: a paz de saber que fui honesto. Mesmo quando o outro lado não foi. Houve um dia, meses depois, em que nos cruzamos por acaso. Num supermercado, entre prateleiras de produtos banais. Ela parecia cansada, os olhos vazios de brilho. Sorriso tenso, como quem tenta parecer inteira com os pedaços que restam. Podemos falar? Perguntou, quase num sussurro. Não há nada a dizer, respondi, as palavras já não mudam o que os atos revelaram. Eu sei que te magoei. Só queria que me ouvisses. Não me magoaste, mostraste-me quem és. E eu aprendi a ouvir o que as ações dizem, não o que as pessoas juram. Ela baixou os olhos. É naquele instante, percebi, já não havia raiva, nem amor, nem sequer tristeza. Havia apenas aceitação. Às vezes, penso que o amor não morre com a traição. Ele morre com o silêncio que vem depois. Quando olhas para alguém e já não o reconheces. E no fim, percebi que a verdade também tem o seu preço. Ela custa noites sem sono, lágrimas, solidão. Mas, mais cedo ou mais tarde, devolve-te a dignidade. Hoje, vivo com menos certezas e mais calma.
Aprendi que respeito não é dado, é merecido. Todos os dias. E que o perdão não é esquecer. É escolher não carregar o peso de quem te destruiu. A oliveira no jardim cresceu rápido. Os ramos já tocam a janela do quarto. E cada manhã, quando o vento passa entre as folhas, sinto que a casa respira comigo. A verdade não me salvou da dor, penso, mas salvou-me de viver na mentira. É no fundo. É isso que importa. Se chegaste até aqui, lembra-te disto. A verdade dói, mas a mentira mata devagar. Valoriza quem te escolhe com honestidade. E se alguma vez tiveres de começar do zero, faz disso o teu renascimento.